E aí pessoal, meu nome é Odir Fontoura e está começando mais um News Z. Olha só, uma coisa importante, aviso, curte o vídeo, se inscreve no canal e já manda para os amigos para conhecerem mais do nosso programa. No programa de hoje a gente vai falar sobre o tão comentado relógio do Titanic, vendido aí por mais de 5 milhões de reais. Sim, 5 milhões é muita coisa. E um outro tema muito importante também que a gente vai analisar hoje é a questão do patrimônio histórico, super importante para a nossa sociedade e também para entender a nossa história. O relógio do homem mais rico do Titanic é vendido por mais de 5 milhões de reais. É muito provável que você já tenha ouvido falar no Titanic, seja um navio ou filme, que marca aí até hoje a história do cinema. O RMS Titanic, o nome dado ao navio, foi uma embarcação que começou a ser construída em 1909, com o objetivo de ser o navio mais luxuoso e seguro da época, e de fato foi. Inclusive, tem até uma frase que se perpetua aí há mais de um século na história a respeito do Titanic, que vai dizer o seguinte: nem Deus teria sido capaz de derrubar o Titanic. Essa frase, ela teria sido atribuída ao capitão do transatlântico. Mas, hoje em dia, historiadores e especialistas ficam aí na dúvida se essa declaração foi de fato verdadeira ou é só uma lenda. E ó, mesmo que essa frase ela tenha sido um marco aí no imaginário do Titanic, não existem registros oficiais de que alguém tenha falado isso durante a viagem do navio. Mas o que a gente sabe é que sim, o Titanic ele colidiu com o iceberg no dia 15 de abril de 1912, 3 dias apenas depois de iniciar o trajeto inaugural. E o impacto do iceberg ele foi tão grande que abriu parte do casco da embarcação, causando aí uma tragédia que marcou o mundo todo. Recentemente o SBT News publicou uma matéria revelando que o relógio de ouro do homem mais rico do Titanic foi vendido por mais de 900 mil libras esterlinas. Colocando aí na nossa moeda brasileira, isso ultrapassa mais de 5,7 milhões de reais. É muito dinheiro, né? O dono dessa raridade ele era o John Jacob Astor, empresário e militar que foi considerado uma das pessoas mais ricas do mundo. E aí ele possuía um patrimônio líquido de 87 milhões de dólares. Isso na época, tá? Porque se a gente for pensar no valor real hoje, aqui no Brasil, seriam mais de 445 milhões de reais, quase que meio bilhão de reais. Pouca coisa, né? O John, ele foi uma das vítimas do naufrágio. E aí ele fazia uma viagem pela Europa com a sua recém-esposa e o relógio de ouro teria sido encontrado no bolso do casaco dele. E ó, o Titanic ele é repleto de histórias e mitos. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre os mitos e as verdades do Titanic? Vamos começar pelo nome. A palavra Titanic, ela vem de titânico, que, por sua vez, faz referência aos titãs da mitologia grega. Os titãs, gente, eles eram divindades ou eles eram seres muito antigos e muito poderosos, anteriores aos próprios deuses do Olimpo. E os titãs, eles eram conhecidos pela sua força e pela sua potência. Logo, uma coisa titânica, ela está relacionada a algo que é majestoso, onipotente e também muito poderoso. O navio, gente, ele começou a ser construído em 1909 e terminou em 1912. O começo do século XX era uma época bem importante para essas navegações transatlânticas, ou seja, que atravessavam o Oceano Atlântico. E já fazia algumas décadas que essas embarcações não dependiam só da vela, como foi por muitos séculos, mas agora também se moviam graças às máquinas a vapor. Então elas ficaram cada vez maiores e mais rápidas. O Titanic ele sai da Inglaterra e tinha como objetivo os Estados Unidos. Era uma época também muito importante para a imigração. Muitas pessoas saíam da Europa fugindo da pressão religiosa, a gente tinha aí muitas brigas entre católicos e protestantes na época, e claro, muitas pessoas pobres iam também para a América para buscar melhores condições de vida, e aí todos esses grupos estavam presentes no Titanic. Então com essa tragédia do naufrágio que aconteceu em 1912, ganhou cada vez mais força uma pressão sobre a regulação da indústria naval, e aí começou a se cobrar medidas de comunicação mais eficazes entre os navios e a exigência de botes salva-vidas mínimos, por exemplo, e outras medidas de segurança. E olha só, querem uma dica de livro sobre essa história? Titanic Minuto a Minuto, do Jonathan Mayo. Traz aí pra gente detalhes dos momentos finais desse navio. É muito legal e tem bastante informação. E pra gente concluir, um novo Titanic está chegando. É isso mesmo que você ouviu. O bilionário australiano Clive Palmer, ele prometeu a construção da réplica do Titanic. Em uma coletiva nesse ano, o magnata informou que o projeto do navio, que vai ter 9 andares de luxo, ele está em fase de finalização. E a expectativa é que as obras comecem entre janeiro e fevereiro de 2025.
E aí vocês teriam coragem de viajar nele? Eu, honestamente, não dessa vez. Para ficar informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, sbtnews.com.br. Deixa o seu like aqui no vídeo, comenta se você gostou e se inscreve aqui no canal. Foi um prazer, como sempre, a gente se vê. Até a próxima!